A dublagem é uma arte que necessita de estudo e esforço para dominá-la e executá-la com maestria. Mesmo um profissional com muitos anos de experiência procura sempre aprender mais. O objetivo é facilitar o entendimento de produções internacionais. Assim como a legenda favorece deficientes auditivos e seus apreciadores, a dublagem está presente para deficientes visuais, analfabetos e crianças, por exemplo. Durante 4 décadas, muito da saga Star Wars foi adaptado para o português e readaptado para as próximas gerações. Apesar de várias críticas, acabam sendo necessárias essas mudanças. Hoje, vamos listar mais 10 dos melhores dubladores brasileiros de Star Wars. 10. Mestre Mace Windu, Marcelo Torreão. Deixem eles comigo! Reativem logo essa ponte! Natural do Rio de Janeiro, Marcelo Torreão é um ator, cantor e dublador. Iniciou na dublagem em 1992 na Herbert Richard, passando pela Telecine, VTI e Delarte. Em sua carreira, ele passou por diversos projetos na TV, como o programa Patrulha da Cidade, Super Rádio Tupi, Heitor Villa-Lobos em Um Só Coração e Plácido Haddad em Pé na Jaca. Seus trabalhos mais conhecidos na dublagem foram Seu Barriga em Chaves em desenho animado, Hortelino, Looney Tunes, Maurice, Madagascar, Tiger, Os Sem Florestas e Eric Myers, Ranger Quantum, Power Rangers Força do Tempo. Ranger Quantum! Em Star Wars, ele deu voz ao Mestre Mace Windu desde o episódio 1 e 2, passando por Guerras Clônicas e episódio 3. O Conselho Jedi deve assumir o controle do Senado a fim de assegurar uma transição pacífica. Ele voltou a dublar o personagem em A Guerra dos Clones, em 2008, isso até a 4ª temporada, onde foi substituído por Anderson Coutinho. Não sei se concordo com as suas ordens de mandar seu destacamento de segurança de volta a Coruscant. Na redublagem para streaming, Márcio Simões substituiu ambos, por ser uma das principais vozes do ator Samuel L. Jackson aqui no país. Mas ainda assim, sem sombra de dúvidas, Marcelo Torreão foi a melhor voz de Mace dentre todos os outros dubladores. Anakin! Não! Larga isso! 9. Wellington Lima, Kanan Jarrus, Caleb Doom. Não, porque não tenho mais nada a temer. O paulista de São Paulo deu um show de dublagem na atuação do ex-padawan com sua voz diferentona. Wellington é um ator, dublador e diretor de dublagem que mora e prefere focar na dublagem paulista, apesar de não recusar convites para trabalhar com a dublagem carioca. Ele trabalha como diretor em diversos estúdios e contou que os estúdios Alamo foi decisivo para ingressar nessa área, bem como o anime japonês Dragon Ball, que foi um divisor de águas em sua carreira. Dando voz a Majin Buu e outros personagens em Dragon Ball, Dragon Ball Z, GT, Kai e Super, ele passou a ser bastante reconhecido pelos fãs. Os personagens memoráveis a quem ele deu voz foram Morgan em The Walking Dead, Stewie Griffin, Uma Família da Pesada e Bender, Futurama. Ah, ainda tá afim da... Qual o nome dela mesmo? Supera isso! Talvez tenha razão. Talvez eu sempre tenha razão. Na direção, ele também foi bastante cultuado pelos fãs graças à dublagem de Cavaleiros do Zodíaco. Ele também dirigiu Lucifer e Dr. House. Graças à direção de Dr. House, ele concorreu ao 7º Prêmio Yamato em 2009, que foi o Oscar da dublagem brasileira, juntamente com o dublador Alfredo Rolo. Em Star Wars, Wellington dublou Kanan Jarrus nas 4 temporadas, um ano depois, em A Ascensão Skywalker, como um dos Jedi do passado que falam com Rey. No coração de um Jedi está a sua força. Já em Os Bad Batch em 2021, quem prestou voz a Caleb criança foi Theo Salomão. Foi o que eu pensei. Mas precisam ver esses clones. São diferentes. 8. José Santa Cruz, Jar Jar Binks. Não, me diga. Me chama de Jar Jar Binks. Me humilde criado. José Santa Cruz Costa, paraibano nascido na cidade de Picuí. José Santa Cruz é um ator, locutor, apresentador, radialista, comediante e uma das lendas vivas da dublagem brasileira. Em 1952 ele se mudou para o Recife, onde fez testes para uma rádio local, se tornando locutor. Ainda lá, ele começou na TV Tupi, foi quando aconteceu a sua mudança para a TV Tupi do Rio de Janeiro. Mais de 70 anos de carreira ele deu voz a tantos personagens que é praticamente impossível de se catalogar, sem contar, é claro, seus inúmeros papéis na televisão. Entre as vozes mais marcantes estão Asterix em Asterix e Obelix, Magneto, X-Men, Rubio Hagrid em Harry Potter, Dino da Silva Sauro, Família Dinossauro, J.K. Simmons, trilogia Homem-Aranha e Homem-Aranha Longe de Casa,
Megatron e Galvatron em Transformers e o Sr. Omar em Todo Mundo Odeia o Chris. Ele caiu no poço do elevador? Trágico. O personagem Jojoca do programa Balança Mais Não Cai foi um de seus grandes destaques na TV. Passou também por Zorra Total e A Praça é Nossa. Um de seus últimos trabalhos na televisão foi no programa Tô de Graça. E vocês têm banheira, tem? Temos sais de banho, temos... Em Star Wars, ele já iniciou como Obi-Wan Kenobi na dublagem original de 1977, sendo substituído mais tarde por Isaac Bar David. Em 1999, ele emprestou voz ao considerado personagem mais odiado da saga, Jar Jar Binks. Santa Cruz foi capaz de agudar sua voz e deixar o personagem um pouco mais aceitável. Não me fica fora desta. Melhor morto aqui do que morto no coração. Oh deuses, o que me está dizendo? Ainda no episódio 1, ele também deu voz ao chanceler da República, Finis Valorum, mas com sua própria voz, que é grave. Adiaria sua moção para permitir que uma comissão verifique a validade das suas acusações? Continuando com Jar Jar Binks, ele o dublou em alguns curtas Lego, no Clone Wars Adventures e A Guerra dos Clones, da primeira até a quarta temporada, onde ele inclusive dublou Jar Jar e o chefe Leone no mesmo episódio. Min tá diferente agora. Min foi iluminado. Viu? Tá pirado da cabeça? Curiosamente, na sexta temporada da série, José Santa Cruz foi substituído por Fernando Mendonça, enquanto o próprio José voltou a dublar o ex-chanceler Finis Valorum. Há quanto tempo, meu amigo? O que posso fazer por você? A partir daí, o dublador Fernando Mendonça veio dar voz a Jar Jar, na redublagem da trilogia prequel. Grande rainha Vinha Júlia, por favor, perdoe a mim. Esse Jedi é meu amigo. Sérgio Cantu, Kylo Ren, Ben Solo. Só dessa maneira pode completar o seu caminho. Sérgio Cantu Manarino da Silva, dublador, diretor de dublagem, tradutor e químico. Um carioca fluminense filho da excelentíssima dubladora Mariângela Cantu. Iniciando sua carreira em 96, contou em entrevista que a dublagem para si era um complemento, pois os seus estudos eram mais importantes. Se formando em Química, mestrado, doutorado e pós-doutorado em Bioquímica. Até que em um momento ele precisou escolher entre a química e a dublagem. Ele e a sua mãe praticamente iniciaram na dublagem juntos após os cursos. Desde então, vem dublando diversos personagens marcantes, assim como alguns atores com frequência, como Zac Efron, Dick Grayson em Asa Noturna e Titãs, Lex Luthor, Liga da Justiça, Sam Witwick em Transformers, Homem-Aranha Andrew Garfield e Sheldon Cooper, The Big Bang Theory. Quando Darth Vader matou o Obi-Wan, o Luke chorou feito um bebê e foi ao velório? Em Star Wars, Sérgio começou em A Guerra dos Clones, emprestando voz a Chris Mussod. Como eu sei que você não vai pegar os créditos e depois nos entregar? Mais tarde, foi convidado para dirigir as redublagens dos episódios 1 ao 6. Como um grande fã da saga, Sérgio aceitou com entusiasmo. Foi entregue a ele também a direção dos filmes seguintes, 7, 8, 9, Rogue One e Han Solo. Ele também contou que originalmente não fez teste para nenhum personagem. Nos testes para Kylo Ren, todas as vozes da primeira leva foram reprovadas. Na segunda, um dos testes não agradou a ele, e para não ficar incompleto, mandou a própria voz e acabou sendo aprovado para o personagem. Apesar de o personagem aparecer em outras mídias, Sérgio o dublou apenas na trilogia sequel, em Lego Star Wars O Despertar da Força e no episódio O Mundo Entre Mundos, de Star Wars Rebels. Ele também declarou que Ren foi um de seus melhores trabalhos, ao lado de Sam Witwick e o Homem-Aranha. Um mapa para Skywalker. Sabemos que encontrou. Agora você vai entregá-lo para a Primeira Ordem. Número 6. Júlio Chaves, Plo Koon. Já avisamos nossas forças por toda a orla exterior e nossos informantes dentro da Confederação. Foi um ator e dublador natural do Rio de Janeiro, capital, que iniciou sua carreira no teatro, logo depois em novelas. Em entrevista, ele disse que enquanto fazia suas participações em novela, ele assistia desenhos animados e se interessava pela dublagem, mesmo sem saber do que se tratava. Quanto mais ele pesquisava, mais se interessava, e como já era um ator formado, não foi difícil seu ingresso a esse mundo. Ele se apaixonou por essa arte de forma tão intensa que na época em que começou a dirigir, ele passou a recusar trabalhos na TV só para se dedicar inteiramente à dublagem. Bem como abandonou de vez o seu trabalho como fotógrafo, que havia se afastado por conta da dublagem. Trabalhando em diversos estúdios, ele contou que Herbert Richards foi o principal em sua carreira. Júlio Chaves era a voz oficial do ator Mel Gibson no país.
foram inúmeros papéis que marcaram sua carreira, como Marlin, o Peixe Palhaço em Procurando Nemo, Arqueiro Verde, Liga da Justiça, Gilberto Lima, Os Incríveis, Luiz, Rio 1 e 2, Max Tennyson, Ben 10 e Agente K, MIB Homens de Preto. Papel pardo e barbante de 3 fios devem ser usados preferencialmente. Muito obrigado. Em Star Wars, ele deu voz ao Mestre Jedi e membro do Conselho Plo Koon em A Guerra dos Clones e no jogo Clone Wars Adventures. Apesar dos efeitos por conta da máscara, sua voz grave se mostrou inconfundível. Seu tom pode ser comparado a James Arnold Taylor, voz original do personagem. Estou sugerindo que talvez, caso você a tenha treinado bem, ela poderá tomar conta de si mesma. É claro que não podemos esquecer o eterno Lando Calrissian, onde ele o dublou na primeira, segunda redublagem e em A Ascensão Skywalker. Seguimos a nave por metade da galáxia até aqui e a encontramos abandonada. Além de outros projetos como Uma Aventura Lego, Mad TV e Star Wars Rebels. Infelizmente, Júlio Chaves nos deixou em agosto de 2021, aos 76 anos de idade, sendo uma das vítimas da Covid-19. Rey, Adriana Torres. Não! Se a gente não remendar, o tanque de propulsão vai transbordar e inundar a nave com gás venenoso! Mais uma carioca fluminense dessa lista. Adriana iniciou na dublagem em 1985 e é irmã da também dubladora Mariana Torres e da diretora de dublagem Juliana Torres. Aos 4 anos de idade, ela fez teste para interpretar Narizinho em Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas acabou sendo reprovada. Com o cadastro ainda na Rede Globo, foi chamada pela Herbert Richter para fazer testes de dublagem para o programa Caldeirão Mágico, que se tornou seu primeiro trabalho nesse ramo. Logo depois, O Ratinho Detetive e em diante, ela não parou mais. Alguns de seus trabalhos mais marcantes foram Cher Horowitz em As Patricinhas de Beverly Hills, Isabelle Lightwood, Shadowhunters, Lila, The Umbrella Academy, Tori Hanson, Power Rangers Tempestade Ninja e Jade, Rio 1 e 2. Você se engasgou de emoção. Você se engasgou mesmo? Calma, relaxa. Reache, Blue. Você tem que colaborar. Vamos mais, Blue. De novo, assim, mais. Uma vez. A Adriana deu voz a Rey na trilogia Prequel, em Um Mundo Entre Mundos, Lego Star Wars O Despertar da Força e no trailer de A Saga Skywalker. Sou da Resistência. Sua irmã Leia me enviou. Precisamos da sua ajuda. Sua voz emprestada a Rey se tornou muito melhor que a voz original da atriz Daisy Ridley, que conta com uma voz um pouco grave. De qualquer forma, conseguiu superar a voz da atriz. Além de Rey, anteriormente, Adriana deu voz à amada de Obi-Wan Kenobi, Duquesa Satine Kryze, em A Guerra dos Clones. Dublagem igualmente perfeita, ela conseguiu igualar com perfeição a voz da atriz original da personagem, Anna Greaves. Eu digo à senadora Amidala que Mandalore não toma partido na guerra e vejo uma batalha sendo travada em meu próprio palácio. Mauro Ramos, General Grievous. Eu é que não terei misericórdia de você. Ator, dublador, diretor de dublagem, locutor, redator, cantor e narrador. Mauro nasceu no Rio de Janeiro, capital, e reside em São Paulo. Iniciando sua carreira aos 30 anos de idade mais ou menos, ele foi contratado para fazer um teste de voz sem ter feito o curso de dublagem. Em entrevista, ele contou que antes de iniciar na dublagem cantava durante as noites. Em um momento ele acabou tendo calos em suas cordas vocais e após o tratamento, a sua voz mudou, resultando no vozeirão que hoje estamos acostumados. Epa, peraí. Ficou uma casquinha aqui, que negócio é esse? Mauro Ramos é bastante conhecido pelas vozes de Pumba, o Rei Leão, Shrek em Shrek III e Shrek para Sempre, James P. Sullivan em Monstros S.A. e Zeca Urubu em O Novo Pica-Pau. Uma pizza dupla super luxo, fabulosa caixa de comida. Dublando inúmeros personagens, Mauro iniciou em Star Wars como vice-rei da Federação de Comércio Nut Gunray em A Ameaça Fantasma, Ataque dos Clones e A Vingança do Sith, inclusive nas redublagens. Mas o seu melhor trabalho está em A Guerra dos Clones, onde ele emprestou voz ao assassino de Jedi General Grievous com maestria, apesar dos efeitos. Mauro, inclusive, continuou a emprestar sua voz ao General Droid na última redublagem para o streaming Disney+. Eu sou o líder do exército de droides mais poderoso que essa galáxia já viu. Princesa Leia Organa, Mabel César. Quando já tentou ajudar? E não diga a Estrela da Morte. Mais uma carioca dessa lista, professora, atriz, narradora, dubladora e diretora de dublagem. A Mabel César era apenas uma professora antes de ingressar na dublagem.
Quando estava de licença maternidade, ela viu um anúncio na televisão sobre o curso de dublagem. Ao se interessar, ela foi fazer aulas experimentais e foi bastante elogiada logo no início por seus professores. Ao saber que era necessário ser um ator para ser dublador, ela e seu colega de classe Ronaldo Júlio fizeram todo o trajeto até a formação juntos. Ronaldo Júlio é mais conhecido na saga pela voz de Cad Bane. Eu também tô ficando cansado de receber por esse trabalho, mas não tanto assim. Mabel ficou imortalizada em inúmeros personagens desde o início da carreira, como Amanda Larusso em Cobra Kai, Psylocke, X-Men Apocalipse, Jessica Priest em Spawn, o Soldado do Inferno e Rita por Água Abaixo. Seus trabalhos mais conhecidos foram Winnie em Um Novo Pica-Pau, Minnie desde o ano de 2006, Jessie em Toy Story, Luluzinha e Jay Kyle em Eu, a Patroa e as Crianças. Até logo, até mais ver. Bom voyage, Rivedrete, até mais. Adeus, boa viagem, vai em paz, que a porta bata onde o sol não bate, não volte mais aqui. Hasta la vista, baby, sai logo daqui pro meu bebê. Em Star Wars, Mabel iniciou dando voz a Mestre Jedi Shakti na série Guerras Clônicas em 2003, migrando para a Guerra dos Clones a partir da terceira temporada em 2011, onde continuou a dar um show de dublagem. Os droides estão chegando perto. Temos que intensificar nossa ofensiva agora. Mas Mabel se consagrou mesmo com a personagem Leia Organa. Ela a dublou em alguns curtas Lego, como o Império Detona Geral, Star Wars Rebels, Rogue One e principalmente na trilogia sequel. Não me diga como as coisas parecem, diga o que elas são. Mabel também prestou voz à personagem na redublagem da trilogia original para streaming. Antes dela, Ilka Pinheiro a dublou na dublagem original e Vera Miranda em 2004. Governador Tarkin? Eu já esperava encontrá-lo segurando Vader pela coleira. Eu reconheci o seu fedor assim que me trouxeram a bordo. Mestre Jedi Qui-Gon Jinn, Dário de Castro. Onde eu existo não há futuro, nem passado. Dário Campos Penha Castro foi um ator, dublador e diretor de dublagem que ingressou nesse ramo em 1974. Da Herbert Richards, ele também ingressou em outros estúdios como Technisson, Perifilmes, Telecine e VTI. Dário contou com diversos personagens marcantes em seu currículo, além de uma das vozes oficiais de alguns atores como Russell Crowe. Ficou bastante conhecido também por Capitão Febo em O Corcunda de Notre Dame 1 e 2, Clayton em Tarzan, Hank Griffin Green e O Caçador de Marte, Liga da Justiça. Prazer em vê-lo, Jim. Eu tenho muito o que contar. Sua passagem por Star Wars iniciou em A Guerra dos Clones com o Almirante Trench na segunda temporada. Sinto o cheiro do medo. E eu adoro esse cheiro. É então que na terceira, ele dá voz ao mestre Qui-Gon Jinn durante a ida de Obi-Wan, Anakin e Ahsoka em Mortes. Nenhum dos dois. Procure atentamente. Vai achar outro caminho. Seu tom de voz mais calmo e menos grave se tornou melhor que o dublador original do personagem, Márcio Seixas, que emprestou voz ao personagem no episódio 1. As células dele têm a maior concentração de midi-chlorianas que eu já vi numa forma viva. Deve ter sido concebido pelas midi-chlorianas. Dário dublou também na dublagem da trilogia prequel para streaming e no episódio 9. Infelizmente, Dário de Castro faleceu em 15 de abril de 2021, aos 72 anos de idade, devido a complicações causadas pela Covid-19. Número 1. Grande Moff Tarkin, Leonardo José. Eu direi a ele que assumirei o controle da arma da qual falei há alguns anos, imediatamente. Leonardo José Lastemacher, locutor, ator e dublador brasileiro, mais conhecido atualmente por dublar o vilão Thanos no universo Marvel. False deve estar morto. Este dia está sendo doloroso. Iniciou sua carreira tanto no teatro quanto na dublagem, quase que simultaneamente, enquanto ainda era locutor no Rio de Janeiro. Um amigo recomendou que procurasse a Herbert Richards para tentar a carreira na dublagem. No primeiro teste, ele se saiu muito bem sucedido. Desde então, ele ganhou bastante destaque na época, já emprestando voz ao Capitão Marvel na série Shazam. Mas ficou bastante conhecido por Kron em Dinossauro, além do Professor Xavier em Logan, Shan Yu em Mulan e Kai, Kung Fu Panda 3. Está ouvindo isso, Oogway? Eu voltei. O Kai retornou! Quem? Leonardo José ingressou na saga em 2014, dando voz ao Governador William Tarkin em Star Wars Rebels, já superando os dubladores anteriores, mesmo em uma animação. Eu conheci o Jedi, mas não dos livros de folclore infantil.
mas em carne e osso. Um ano depois tornou a emprestar sua voz ao Imperial na redublagem do episódio 4 para streaming. E em 2016, Rogue One, uma história Star Wars. Originalmente na dublagem de 77, Tarkin foi dublado por Garcia Neto, substituído por Desi Pedrosa em 2004, que também deu um show de atuação. Eu escolhi para testar o poder destrutivo desta estação, o seu planeta natal, Alderaan. Tarkin também dá as caras em A Guerra dos Clones, onde ele está mais jovem se comparado ao Reino do Império. Na terceira e quinta temporada, ele é dublado por Mário Cardoso. Quando você for pronunciada culpada, vou pedir que a corte aplique a pena máxima prevista em lei para você. Isto é, a pena de morte. Mais recentemente, Leonardo José emprestou sua voz ao personagem em Os Bad Batch. Nosso império pode ter métodos que parecem não ortodoxos, mas esse esquadrão também é. Infelizmente, perdemos José Leonardo em 18 de novembro de 2021, um dia antes da publicação desse vídeo. Um tempo antes, seus colegas de dublagem haviam criado uma campanha para arrecadar doações para o seu tratamento, mas ele não resistiu. Leonardo José faleceu vítima de um câncer de pulmão.